Neste vídeo nós vamos falar sobre filtros, e para isso nós vamos utilizar alguns exemplos de filtros que o ImageJ oferece, e também vamos utilizar uma imagem que é disponível no próprio site do ImageJ, Enhance Me, que é uma imagem interessante para mostrar o que pode ser feito através de filtros. Então aqui nós estamos abrindo, a imagem. Essa é a imagem, dependendo do seu monitor, você vai só enxergar uma tela preta. Antes de aplicar os filtros, nós estamos duplicando a imagem. Esse é um recurso interessante para você visualizar o antes e o depois de cada filtro. Através de filtros nós vamos realizar transformações nas imagens. O tipo de transformação a ser utilizada depende muito da aplicação. Aqui a intenção desse vídeo é mostrar algumas das muitas coisas que podem ser feitas com filtros. Então reparem aqui, na opção Process do ImageJ, você tem, embora você apareça aqui filtros, uma opção, na verdade várias das outras opções que você tem aqui, do ponto de vista teórico, também podem ser considerados como filtros, não só o que está aqui em filtros. Nós vamos utilizar, por exemplo, essa opção aqui de melhoria do contraste. Então, aqui na melhoria do contraste, essa é uma propriedade de quase todos os filtros, você tem sempre alguns parâmetros para ajustar, que é um outro problema da visão computacional. Além de escolher quais são os filtros corretos para o problema, você tem que ajustar os parâmetros, e cada filtro vai ter os seus próprios parâmetros. Aqui é um percentual de pixels saturados. Essa saturação é no sentido da imagem em tons de cinza, quantos pixels você vai tolerar na hora de ajustar esse contraste, pixels que vão para o valor máximo de tom de cinza, que seria o branco, o quanto da imagem você vai permitir que fique branco. Então, é um parâmetro desse algoritmo aqui de ajuste de contraste. Então aqui está aplicado o filtro. Então, você pode notar agora que essa imagem aqui, que é quase toda preta, na verdade é uma imagem de uma mulher. Então, agora só com o ajuste de contraste, que é um filtro que mexe no histograma, que a gente vai ter um vídeo só para falar de histogramas da imagem em tons de cinza, você já consegue uma melhora significativa. Antes você não enxergava nada, agora você enxerga a imagem da mulher. Agora a gente está só movendo as janelas aqui. Vamos duplicar novamente, porque a gente vai aplicar agora mais um outro filtro. A gente vai aplicar vários filtros aqui nesse vídeo, por isso que nós estamos aqui duplicando, criando várias cópias da imagem para você ir percebendo o efeito do filtro. Então esse que acabou de ser aplicado é um filtro de ajuste de contraste. Ele melhora o contraste da imagem. Agora nós vamos aplicar um filtro de suavização. Esse Smooth é de suavizar. Também é um filtro bastante importante em visão computacional. Nós vamos mostrar o efeito para você já perceber. Ele realiza uma espécie de... ele borra a imagem. Reparem aqui, nós vamos utilizar dois filtros. É um filtro, esse que vai ser aplicado agora é o filtro da mediana. Anotem aqui que você tem já um filtro que deu uma borrada na imagem, e agora o filtro da mediana, que também pede um parâmetro. O filtro da mediana eu vou explicar rapidamente, ele é fácil de entender. Ele vai pegar regiões da imagem original, vai fazer uma varredura nessa imagem. Para cada ponto aqui dessa imagem, ele vai pegar uma região ao redor desse ponto e vai calcular a mediana do valor dos tons de cinza
dessa região e vai trocar o valor do ponto pelo valor da mediana do ponto. Então, ele vai fazer uma aproximação para cada ponto desse, ele vai dar uma olhada numa janela ao redor desse ponto, né? Vai calcular a mediana dos valores dos tons de cinza e vai substituir o ponto central por esse valor da mediana. Esse raio aqui é justamente o tamanho dessa janela que é para ser usada. Quanto maior esse raio, mais borrada vai ficar a imagem. Então aqui uma outra sugestão é você trabalhar com diferentes valores de raio. Reparem que o filtro da mediana já funcionou bem melhor que o primeiro filtro que nós utilizamos. Já deu um resultado aqui visual, pelo menos. E aí outro ponto importante, nem sempre o resultado visual é o que interessa. Você pode ter um resultado que não seja visualmente bom, mas pro software que você está desenvolvendo, ele pode ser mais interessante. Então aqui nós vamos agora processar novamente as imagens, aplicando aqui a detecção de bordas, esse Find Edges aqui. Vamos detectar bordas da imagem. É um recurso importante para você tentar diminuir a quantidade de informação da imagem sem perder o que é essencial. E nós sabemos que isso vem inspirado do ser humano, que às vezes só com os traços da imagem, só com o esqueleto da imagem, né, só com alguns contornos da imagem, o ser humano já é capaz de realizar determinados tipos de reconhecimento. Então tem vários problemas onde a gente não trabalha com a imagem original, mas com uma imagem dos contornos dos objetos. E notem aqui como a suavização, essa primeira suavização aqui, ou o resultado da detecção dos contornos. Todo isso que a gente chama esse ruído aqui presente, né, são esses pontos brancos aqui que tinham na imagem original, atrapalharam bastante a detecção de bordas. Então você aqui já tem que combinar a suavização com um ajuste de contraste, com a detecção de bordas. Então a gente está usando aqui 3 filtros em sequência. E aí novamente, você tem que ajustar os parâmetros, você tem que escolher, na verdade, que tipo de detecção de borda. São vários algoritmos aqui. Nós estamos usando um algoritmo que vem aqui nessa opção do ImageJ, mas o próprio ImageJ te oferece outros algoritmos, outros softwares, outros módulos, né, técnicas de detecção de borda. Então repare aqui que você tem um resultado bem diferente quando você suaviza utilizando um filtro da mediana. Isso é importante, então. Agora vamos aplicar fazer mais um tipo de filtro aqui para ilustrar. Vamos fazendo então mais uma cópia da imagem para você ir acompanhando. E vamos aplicar agora, de novo aqui, nós vamos aplicar a mediana, mas agora fazendo os ajustes ali do tamanho do raio, para você perceber a relação entre o tamanho do raio. Anotem aqui, eu coloquei um aqui, já aparece algum ruído aqui, que eu usei um raio muito pequeno. É um exercício bem interessante você tentar prever, né? Relembra aí de estatística como é que se calcula a mediana e entender a partir da fórmula da mediana esse resultado. Então vocês estão percebendo aqui, olha, aumentando o raio para 10, olha como é que fica a imagem. Você está pegando agora uma região bem maior para calcular essa mediana. Quer dizer, o ponto que está sendo substituído está sofrendo uma influência de uma região bem maior. Então ele começa a se misturar com pontos que estão muito distantes dele. Por isso que você tem agora esse borramento maior. Então quanto maior esse raio aqui, mais a imagem fica borrada. Para a gente, para visualização, isso não é ruim. Isso, né? Quanto maior aqui, a gente está vendo que isso acaba sendo ruim, né? Fica bem mais borrado que a gente tinha anteriormente. A gente está colocando agora 15 pixels, né? E vamos agora aplicar, vamos triplicar antes e aplicar a detecção de borda para ilustrar essa questão de que nem sempre a parte visual
é que interessa, né? O ser humano, às vezes. Então reparem aqui, ó, que houve uma simplificação bem maior das bordas. Agora nós temos aqui, ó, bordas bem fortes, né, na região do rosto. Se o problema envolver essa detecção da região do rosto, poderia ser o caso dessa imagem aqui, bem mais borrada, ser mais interessante do que essa aqui, que guardou mais detalhes aqui do cabelo, né? Tem muita informação do cabelo que ainda permaneceu, e que de repente pro problema pode não interessar. Então é fundamental, né, para você que está começando a trabalhar com visão computacional, conhecer, né, toda a gama de filtros que estão disponíveis e sempre estar preparado para realizar experimentos, testar, né, além de teoricamente você poder já descartar alguns filtros, mas também realizar experimentos no problema. O filtro da mediana aqui deu um resultado bom, mas tem também o outro lado. Ele é um filtro que a gente chama de, ele custa mais caro computacionalmente. O filtro da mediana envolve uma ordenação de um conjunto de números, ele pode demorar mais. Então, dependendo do problema, você vai ter que fazer um balanço aí entre o tempo que você pode gastar para resolver o problema e a precisão, né, do seu algoritmo. Então você pode ter que fazer esse balanço. Aí vai depender dos requisitos do problema, né, do seu usuário, do problema que está sendo resolvido. Então é isso. Aqui a gente tem um pouco aí do que são os filtros através de exemplos do que pode ser feito, do que você pode fazer com os filtros. Eu recomendo fortemente que você tente executar, né, reproduzir isso que foi feito nesse vídeo utilizando o ImageJ. Lembrando, né, que dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, você pode estar trabalhando com uma versão do ImageJ mais recente, onde as opções não estão exatamente no mesmo lugar. Então você vai ter que procurar um pouco aí, dar uma olhada no manual.